O jogo Atomic, ele é composto por um tabuleiro, 50 cartas de perguntas referente ao conteúdo didático de teoria atômica, 4 peões, 2 dados, um amarelo e um azul, 4 monstros e 78 tiles de energia. Esta é a configuração de início do jogo Atomic para 4 jogadores. Então nós observamos que todos os tiles de energia já estão posicionados em seus respectivos pontos. Os 4 monstros estão no centro, ficam nesta posição e serão retirados a cada 6 cartas perguntas coletadas do monte de cartas. Cada peão representa um jogador. Com um número menor que 4 jogadores, esses espaços ficam vagos. Como, por exemplo, vamos supor que a partida iniciou-se pelo jogador que escolheu o peão verde. Ele vai retirar uma carta pergunta do monte de cartas previamente embaralhadas, colocada com as faces para baixo, ler a pergunta claramente para que todos ouçam e responder. Caso a alternativa esteja correta, ele lançará o dado azul e caminhará no sentido que desejar, retirando os tiles de energia. Nesse caso, foi o valor 5. Observamos aqui que o jogador verde caminhou por 5 tiles, retirando-os do tabuleiro, que não retornam mais ao tabuleiro, e são adicionados ao seu lado. O dado amarelo representa o caminho do monstro. O primeiro jogador tem direito a movimentar, acertando a resposta, um monstro que sairá o segundo, depois 6 cartas e assim sucessivamente, pelo tabuleiro. Lembrando que os monstros, eles não retiram os tiles de energia do tabuleiro. Simplesmente eles, ao se chocarem com um dos jogadores, faz com que estes retornem ao seu ponto inicial de partida. O jogador com o peão verde, retirando o valor de 5 e acertando a pergunta da carta, caminha então um dos monstros por 5 tiles de energia e o posiciona neste local, próximo ao jogador amarelo e também relativamente próximo ao jogador vermelho. Aí o segundo jogador inicia então a retirada de uma nova carta, sua leitura e a sua resposta. Em caso de acerto, o número retirado pelo dado amarelo faz com que ele caminhe na retirada dos seus tiles de energias que conseguir. O peão não consegue andar mais do que 2 pontos de tiles por ponto de dado. Para cada ponto de dado é retirado um ponto ou caminhar por um ponto pelo tabuleiro. O objetivo é conseguir o máximo de tiles de energia até o término da partida, que é representada pelo consumo de todos os tiles de energia. Se o jogador
próximo, neste caso o amarelo, por exemplo, errou a alternativa da sua carta, o jogador anterior ele vai pegar o valor obtido e vai andar com um dos tiles de energia de sua preferência. Nesse caso tem um único tiles aqui, e andar por 5 unidades. Neste caso, como o jogo está iniciando, as 5 casas caminhada pelo tile de energia não vai modificar a pontuação do jogador amarelo. Mas caso estivesse nesta situação aqui, o monstro, ao tocar, ao passar, ao encostar, no tile do jogador verde, faz com que ele retorne ao seu ponto de partida, dificultando assim, desta forma, com que este jogador retire mais tiles de energia do tabuleiro. A partida vai se procedendo dessa maneira até o seu término. Se todas as cartas forem retiradas e ainda existir tiles no tabuleiro, é necessário reembaralhar todas as cartas, colocar com as faces de perguntas voltadas para baixo e, novamente, ir retirando perguntas, movimentando os peões dos jogadores pelo tabuleiro até com que todos os tiles sejam retirados. A dificuldade do jogo vai aumentando a partir do momento que, a cada 6 cartas retiradas, um novo monstro é retirado do tabuleiro. Então você vai ter uma movimentação no final da partida de 4 destes monstros que, ao caírem ou pararem sobre um dos jogadores, faz com que ele retorne a seu ponto inicial. No caso, o monstro, se ele passar por um dos jogadores, isso já ocorre. Não há necessidade que o número correspondente ao dado coincida exatamente com a casa onde o jogador está posicionado. Então aqui nós temos um valor de 5 para o amarelo, e nós temos aqui que com apenas 4 valor de dado já é possível tocar o jogador amarelo.